Gênesis capítulo 21, versículo de número 8. Podemos ler? Digam amém. Diz assim: Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal, por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência, mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-lo às costas de Agar e deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu, andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou-se a voz e chorou. Deus, porém, ouvindo a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo ela encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Amém. Oramos ao nosso Deus. Nós vamos orar ao Senhor nesta manhã, para Deus falar conosco através da sua palavra. Meu Deus e meu Pai, na manhã de hoje, aqui na tua presença, Senhor e meu Deus, nós oramos na fé, na convicção da tua bênção, do teu milagre, Senhor. Nesta manhã eu sei que o Senhor, desde, ó Deus querido, desde o Gênesis até ao Apocalipse, o Senhor tem demonstrado a tua ação, a tua operação. Meu Pai, nesta manhã vem, no nome de Jesus, vem operar através da tua palavra. Nós já oramos nesta manhã e o Senhor já começou a trabalhar. Eu sei que também o Senhor trabalha no meio da mensagem pregada. Meu Deus querido, vem completar o milagre através, meu Deus, da profundidade da tua palavra, através, meu Pai, da profundidade desta mensagem pregada nesta manhã, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Sentai-vos um minuto, desocupar das mãos, dê aplausos para Jesus, dê aplausos para Jesus. Eu quero dizer uma coisa aqui para você nesta manhã, através desta palavra que eu li aqui nesta manhã. Eu quero dizer uma coisa: nunca te precipites. Se Deus te fez promessa, espere. Quem tem promessa de Deus aí? Espere. Deus havia falado com Abraão que abençoaria ele, que através da semente, da descendência dele, seria uma bênção, não só ele, mas todas as famílias da terra. E ele tentando, entre aspas, ajudar, cumprir o plano de Deus. Deus não precisa nada disso. Deus não precisa de que ninguém o ajude para executar o seu plano. Você simplesmente, se ele disse que
que tem uma obra, se Ele disse que fará algo na tua vida, ou talvez na vida de alguém lá da sua casa, da sua família, a única palavra que Ele pede para você está lá no livro dos Salmos, de número 40, o versos 1, que diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Deus pede paciência. Paciência. Jesus disse assim: na vossa paciência possui as vossas almas. O segredo da bênção minha e tua é paciência. Tem gente que é tão impaciente que ele chega num local como esse, ele vem para buscar a bênção, mas ele sai de casa lá motivado, na expectativa. E é claro que o dono da bênção não é eu, queria que fosse eu. O dono da bênção é Jesus. Vocês tiram pelo menos por 2 depoimentos que nós ouvimos instantes atrás aqui, de pessoas que só de entrar aqui na porta da igreja, um milagre aconteceu. Eu não estava lá, não tinha nenhum desses obreiros lá. O milagre acontece quando a pessoa vem no propósito. Jesus já está aqui esperando você para te abençoar. E às vezes a pessoa vem no propósito, num dia, e ele não recebe a bênção, é o suficiente para ele não voltar. Mas o segredo está, se tem uma coisa que Deus gosta, Deus ama, é a perseverança. A perseverança. Eu vou citar aqui rapidinho, antes de eu entrar aqui na mensagem em si, que é o que nós lemos. Eu vou citar, por exemplo, Jesus disse assim: pedi, pedi, e o que vai acontecer? Pedi, pedi e dar-se-vos-á. Batei, batei e... Ele poderia dizer assim, ó, você vai bater, vai se abrir. Ou então ele poderia dizer assim, ó, não vai precisar nem bater, vai se abrir sozinha. Mas você está dizendo batei, batei. Todas as vezes que passa de uma vez, isso passa uma ideia de persistência. Batei, batei e abrir-se-vos-á. Pedi, pedi e dar-se-vos-á. O cego de Jericó, muito bem lembrado. O cego na entrada de Jericó, ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não era de gritar assim, mas quando ele soube que Jesus estava passando, alguém provavelmente quando ele ouviu aquele barulho de pessoas conversando, ele ouviu aquele murmúrio de pessoas trocando ideias, trocando palavras. Ele perguntou para alguém o que é que estava acontecendo. Ele era cego. Alguém disse: olha, é Jesus, o Nazareno, que está passando aí juntamente com esta multidão que vai acompanhando ele. Quando ele ouviu, ele era cego, ele não via, mas ele tinha uma audição aguçada. Quando ele ouviu isso, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele vai gritar de novo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguém lá da multidão vai olhar para ele e vai dizer assim, ó: quieta, rapaz. Oh, para com essa gritareira aí, para. Aí Jesus mandou parar a multidão. Os mesmos que havia mandado ele ficar quietinho, Jesus foi lá e disse assim: traz ele para mim, traz ele aqui. Traz ele aqui. Pegaram o cego, trouxeram ele diante de Jesus. Jesus olhando para ele está diante de Jesus. E Jesus olha para ele e diz assim: o que queres que eu te faça? Aí ele diz: Senhor, eu quero ver, eu quero ver, eu quero enxergar. Jesus disse assim: ou então veja. Na hora que Jesus expressou esta palavra, os olhos dele se abriu e ele passou a ver Jesus diante dele, e toda a multidão que estava ao lado de Jesus, ele recebeu a cura instantaneamente, milagrosamente. Mas houve persistência. Alguém disse assim, ó, fica quieto. Ele poderia muito bem dizer assim: tá certo, tá bom, desculpa aí, eu não vou incomodar mais vocês não, tá bom. Ele teria perdido a bênção. Ele teria perdido a bênção. Isso nos traz a ideia, o seguinte: alguém pode muito bem dizer para você: olha, não faça campanha, pare, isso não vai dar certo, você não vai conseguir. Mas eu quero dizer para você nesta manhã: persista, persista, persista. Haverá milagre de Deus para a sua vida, persista. Rapidinho. Quando Abraão
Deus havia falado para ele a respeito da promessa. Ele quis ajudar Deus, entre aspas, tá? É uma força de expressão minha. Ele vai fazer o quê? Ele tinha uma escrava por nome de Agar. E Sara combinou junto com ele. Sara era sua mulher. E Sara disse: bom, já que Deus falou isso, e nós estamos já em idade avançada, não podemos ter filhos, eu vou conceder a minha escrava para que ela durma com você. E você, de repente, é isso aí que Deus quer dizer. E a Bíblia diz que do jeito que eles pensaram, eles fizeram. E o que acontece? Desse relacionamento de Abraão, veja bem, o que eu quero dizer aqui para você, é interessante que você guarde isso. Isso aqui era uma cultura da época, tá? Isso era uma cultura lá da época. Isso não quer dizer que isso hoje funciona, ou porque nós temos hoje constituições, nós temos leis, nós temos a própria palavra de Deus que nos dá direito a uma só esposa. Na realidade, a gente não tem mulher, a gente tem esposa. Porque a partir do momento que se passa a ideia de ter uma mulher, passa-se o entendimento de que é uma propriedade sua. E na realidade não é. Ela é uma companheira, uma disjuntora, alguém, uma guerreira que está do seu lado para te ajudar. E o que vai acontecer é que desse relacionamento vai nascer um menino por nome de Ismael. Ismael é o pai dos árabes hoje. Só para você entender um pouco da confusão que acontece lá no Oriente Médio. O Israel hoje que a gente conhece, o judeu, eles descenderam diretamente de Abraão, claro, mas através do filho chamado Isaque, que é o que Deus vai dar posteriormente. Depois de Ismael, Deus vai conceder Isaque. Está aqui no capítulo 21, que Ismael já tinha nascido nessa época. Abraão já estava com os seus 100 anos, 100 e poucos anos, e ele tem o Isaque. O Ismael é o pai dos árabes. Inclusive até recente, quando os Estados Unidos invadiram o Afeganistão, havia uma tribo lá que eles acreditam que eles são descendentes diretos de Ismael. E o que acontece? Esse moço, ele vai nascer de uma mulher por nome Agar, que seria a escrava de Abraão, e vai criar uma concorrência lá entre eles. E a Sara vai se condoer, porque na realidade a Sara, com 91 anos praticamente, ela veio dar à luz a um filho, e ela não queria que o seu filho Isaque crescesse junto com Ismael. E ela disse para Abraão me mandar embora Agar, e também juntamente com Agar mandasse embora Isaque. Olha só que uma atitude tomada errada, como foi a situação que eu disse aqui para vocês anterior. Não precisa de auxílio para ajudar Deus a realizar nada. A única coisa que você precisa ter é paciência e persistência. Se Deus falou, não te precipites, não tome nenhuma atitude precipitada. Se Deus falou que vai te preparar uma casa, se Deus falou que vai preparar um carro, se Deus falou que vai salvar alguém da sua família, fica tranquilo, só fica na dispensação, que todas estas promessas acontecerão uma após uma. Não precisa de subterfúgio de nada. E o que acontece? Aí agora porque a ênfase da mensagem é sobre esta situação entre Agar e Ismael. Ela vai embora, ele vai pegar um odre. O odre, para quem não sabe, é uma vasilha feita de pele de carneiro, pele de cabras. Quem já viu moringa aí? Lá no interior, lembro de quando eu estava na roça ainda, lá no Paraná, a minha mãe sempre levava na moringa água para meu pai beber, lá no meio do cafezal. Ou seja, vai uma tampinha ali, aquela água, ela é posta, a pessoa joga por cima do ombro, ela fica caída aqui por detrás, e a pessoa vai indo embora com aquilo, e quando ela tem sede, ela pega e vai bebendo. Às vezes a água vai acabando, ela vai erguendo aquele compartimento feito de pele de carneiro, e ela vai bebendo. A água por si vai tomando gosto. Quando ela fica muito tempo, ela vai tomando gosto daquele couro. Então não é uma água assim de beber assim, claro, para quem está com sede, é uma excelente água, mas não é aquela água que você toma aqui do filtro, não, nada disso. Mas tudo bem, vamos lá. O que acontece? Abraão pegou, encheu um odre desse de água, pôs nas costas de Agar e pegou o menino e disse: olha, pode ir embora, não dá mais para vocês ficar aqui. Sara não quer, e ela foi embora.
E ela foi errante, diz a Bíblia. Ela vai parar no deserto de Berseba, que está lá a sul de Israel, a sul de Jerusalém, quase chegando ali na região do Neguev. E o que acontece? A Bíblia nos mostra aqui no texto que eu li para vocês. E chegou uma hora que ela foi bebendo a água, ela mais o seu menino. E já estava um mocinho, um rapazinho, acho que deve ter os seus, não vou dizer assim, mas eu acredito de 8 a 12 anos. E chega uma hora que a água acaba. E acabou a água, é deserto, não tinha nada, não tinha o que fazer. Acabou a água no deserto, só Deus. Eu vou dizer uma coisa para vocês: é o pior momento para se acabar a água, se acabar suprimento, é no deserto. Sabe por quê? Lá no deserto você vai olhar, se você não vê montanhas, como nesse caso aqui, dessa região aqui, de Berseba, havia muitos morros. Não esses morros igual a gente temos aqui em Vitória, não. Pequenas elevações, é só calcário, pedregulhos. Não tem um arbusto ou outro lá no meio, alguma vegetaçãozinha muito ralézinha, muito pouquinho que havia naquela região, mas água ali sem chances. Água lá só dá na época do verão, quando chove muito lá no norte, vem escorrendo pelo meio do deserto, aonde cria fontes de água no meio do deserto, mas depois disso passa, aquela fonte seca, acabou tudo. E aquela mulher, quando está lá nesse deserto com o seu filho, e a Bíblia nos mostra que ela vai levar o seu menino e deixar ele debaixo de um pé de arbusto, e ela vai pegar uma certa distância, que diz a Bíblia aqui que era a distância de um tiro de arco. Eu acredito que uns 50 metros, aproximadamente 30, 50 metros à frente, ela vai ficar nessa distância, e diz a Bíblia que ela vai ficar esperando, porque ela não quer ver o seu filho morrer. Ela vai ficar longe, ali um pouco distante, com o coração entristecido. O menino debaixo do pé de arbusto, ele vai começar a chorar, e diz a Bíblia que ele vai levantar a sua voz. Eu vou ler aqui no versículo de número 16: e afastando-se, foi sentar-se de frente, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou-se a chorar. Ela levantou a voz e começou a chorar. Eu imagino o desespero dessa mãe, sozinha no deserto, com seu filho, sem água, acabou tudo. E pelo que a gente entende aqui no versículo de número 17, Deus, porém, ouviu a voz do menino lá de cima. O menino provavelmente estava chorando, e Deus ouviu lá de cima do céu a voz do menino. E o anjo de Deus vai chamar Agar e vai dizer: Agar, o que é que você tem? O que é que você tem, Agar? Aí ele vai continuar. Agar não vai dizer nada. Ele vai dizer: Senhor, o que é que você tem? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí onde você está, Deus ouviu a voz do menino. Não temas, Deus ouviu a voz do menino. Meus amados irmãos, só tem uma explicação. Esse menino, ele não sabia falar. A gente percebe aqui que tanto um quanto o outro está chorando. Olha, veja bem, essa questão de que Deus ouviu a voz do menino quer dizer o seguinte: que as lágrimas daquele menino, as lágrimas de Agar, aos olhos de Deus, era como uma oração, era como um clamor de desespero, era como uma súplica, e Deus ouviu lá dos céus. Quero dizer para você nesta manhã: Deus ouve as tuas lágrimas. Você está chorando por alguém da sua casa, você está chorando por alguém da sua família. Deus ouve as tuas lágrimas. Deus ouve. Como é que pode? A gente percebe lendo a leitura que Sara levantou a voz e chorou. E eu percebo, embora na entrelinhas aqui, porque não vai dizer diretamente. Por que eu digo? Porque lá no versículo 17,
Deus, porém, ouviu a voz do menino, que provavelmente o menino estava debaixo do pé de arbusto com sede, esperando água, não havia água, e aquela mulher, coitada, eu penso assim comigo, desesperada, porque ela não tinha que fazer. Uma mulher geralmente, em decisões assim, ela não é como um homem que sabe sobressair. O deserto é terrível para um homem, eu imagino muito mais deve ser para uma mulher, mas eu quero dizer para você que Deus também ouve clamor no meio do deserto. Deus ouve súplica no meio do deserto. Versículo 18. Ergue-te, levanta o rapaz, segura ele pela mão. Aí ela pegou, levantou, ficou de pé, pegou o menino, ergueu ele pelas mãos e disse: porque eu farei dele um grande povo. Aí tem uma coisa muito linda aqui, versículo 19: abrindo-lhe Deus os olhos, abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. Veja, meu amado irmão, talvez você não consiga ver nada, sabe por quê? No deserto, não vou nem dizer só no deserto, mas no momento de muita aflição, geralmente os nossos olhos se fecham para muitas coisas. Geralmente a nossa visão, ela se tapa para muitas situações. Esta mulher, ela não conseguia ver nada, ela só via deserto, ela só via o desespero, ela só via a morte. Prova disso que ela estava distante do seu filho, esperando, porque ela não queria ver o menino morrer. Ela estava de uma forma desesperadora, e diz a Bíblia que Deus abriu os olhos dela e ela viu um poço de água. Veja bem, você está do lado da bênção e ainda não enxergou, mas Deus nesta manhã abre os seus olhos para que você veja que tem um milagre dele aqui nesta manhã sobre a sua vida. Quem crê no Deus que abre poço no deserto? Quem crê no Deus que prepara poços no deserto? Aleluia. Meus amados irmãos, e a Bíblia diz que ela foi lá, encheu de água o odre, deu de beber o rapaz. Versículo de número 20. Deus estava com o rapaz, que cresceu e habitou no deserto e se tornou flecheiro. Veja bem, eu analisando o desespero aqui dessa mulher, eu analisando as lágrimas dessa mulher, me vem à memória uma passagem que eu já até preguei esta mensagem aqui, a respeito da ressurreição do filho da viúva, lá da cidade de Naim. A Bíblia diz que ela vinha saindo com um funeral, vinha vindo aquele cortejo fúnebre de uma mulher levando o seu único filho. Como diz o texto aqui, ela tinha um único filho e essa mulher era viúva. E pelo que eu entendo aqui, lendo a passagem, ela era uma mulher muito respeitada também na cidade, porque grande multidão da cidade ia acompanhando ela naquele cortejo fúnebre. Mas para a surpresa dela, para que o nome do Senhor fosse glorificado, ela se deparou com uma outra multidão, na qual no meio daquela multidão estava Jesus. Eu quero aproveitar o gancho aqui dessa situação e dizer para você, eu sei que você chegou aqui, talvez você é um no meio de muita gente que está aqui nesta manhã, que está aqui desesperada, que está aqui cheio de problemas, cheio de dificuldades, esperando um milagre, mas você deparou no meio do povo certo, você veio estar no meio de um povo que tem a presença de Jesus, e aqui o negócio vai mudar. Você não vai sair do mesmo jeito que você chegou. Você chegou de um jeito, Deus vai transformar e você vai sair de outra. Aleluia. Eu vou dizer uma coisa: o povo onde Jesus está no meio dele é um povo assim, digamos, dinâmico, é um povo abençoado, é um povo cheio da graça de Deus. Se você chegou aqui hoje para baixo, se você chegou aqui hoje triste, se você chegou chorando aqui hoje, Deus vai mudar a tua situação, porque Deus está aqui no meio do seu povo. Aí, ó, versículo de número 13: vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Gente, eu não consigo ver essa mulher orando nessa passagem, mas só tem uma explicação. O choro é a linguagem que desperta a atenção de Deus, ou seja, é a linguagem que desperta a ação de Deus.
Jesus vai ver esta mulher chorando e Jesus vai ler cada lágrima escorrida no rosto daquela mãe. Ele vai chegar para ela e vai dizer assim, a Bíblia nos mostra, eu acho muito lindo isso, vendo ao Senhor se compadeceu. Jesus sentiu a mesma dor dela. Jesus olhou para ela e disse, não chores. Aí vai passando, ele está indo do lado do filho, junto com o cortejo fúnebre. Jesus mandou segurar aquele caixão, aquele esquife, mandou parar. E diz a Bíblia que aqueles homens, aquelas pessoas que ia levando o menino em cima de uma camilha, de alguma coisa assim, pararam, e Jesus pegou o menino e disse, jovem, eu te mando, levanta-te. E o menino sentando-se, diz a Bíblia, sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus restituiu ele para sua mãe. Jesus disse para a mãe, olha mãe, era por isso que eu estava dizendo, não chores, porque eu ia operar um milagre sobre a vida do seu filho. Você sabe que às vezes nós não conseguimos orar, às vezes não sai palavras, às vezes sai lágrimas, e isso não é um problema. A gente tem por hábito dizer que homem não chora. Conversa que homem não chora. Homem de Deus chora, mulher de Deus chora. Mas é claro que a gente chora na presença de Deus. Nós choramos da graça, da presença, da unção do Espírito Santo. Veja bem, meus amados irmãos, aleluia, Jesus leu a cada lágrima daquela mãe que estava sobre modo aflita. Jesus simplesmente enxugou, restituindo a vida desta criança, deste filho, desta mulher, desta viúva, lá da cidade de Naim. Quero dizer uma palavra de Deus para você aqui nesta manhã. O Senhor vai fazer uma grande obra na vida do seu esposo. O Senhor vai fazer uma grande obra na vida do seu filho. O Senhor vai fazer uma grande obra na vida da sua filha. Satanás está lutando de unhas e dentes, mas Jesus vai renovar. Jesus vai fazer uma coisa linda. Jesus vai transformar a família. Jesus vai trazer alegria. Jesus está vendo as tuas lágrimas. Jesus está colhendo as tuas lágrimas. Esse negócio de chorar é tão forte. Esse negócio de chorar na presença de Deus é tão forte, que a Bíblia diz lá no livro dos Salmos que as lágrimas nossas estão todas escritas no livro. Tem um livro onde Deus anota todas as nossas lágrimas. Tem um livro onde Deus anota todas as suas lágrimas. A Bíblia diz que a nossa oração, se a lágrima, à luz da palavra de Deus, como eu li aqui nesta manhã, que Deus ouviu o clamor do filho, que na realidade nada mais era, o clamor do filho de Agar, que nada mais era do que lágrimas, do que choro. Ou seja, o choro daquela criança, para Deus, eram palavras. Eram palavras. Isso também vale para nós, porque Deus não muda, Deus não tem variação. A Bíblia diz que Deus é sempre o mesmo, Deus é eterno. O mesmo Deus que ouviu as lágrimas de Ismael é o Deus que ouve também as tuas lágrimas. Porque se você está chorando, é porque você está tentando expressar alguma coisa. Tem uma outra passagem, eu vou já resumindo aqui, que nos mostra. Era de Ana. Ana, quando vai ao templo, precisando de um milagre, precisando de que Deus ouvisse essa oração, ela chorou, ela clamou, ela suplicou. E a Bíblia diz que Deus atendeu a oração de Ana. Ana não podia ter filhos. Engraçado que tanto esta passagem da viúva de Naim, a gente vê um filho na história, tanto quanto a passagem aqui de Ismael, tem um outro filho envolvido na história. A gente vê aqui também, no caso de Ana, havia sempre um filho na história. A Bíblia está repleta, digamos, de histórias, de fatos que aconteceram, de pessoas que sempre choraram, apresentando, esperando uma solução, ou até mesmo um milagre de Deus a favor de alguém da sua família. Nunca abandone a sua família. Chore pela sua família. Ore pela sua família. Suplique pela sua família. Ame a sua família. O Deus que ouve a oração a favor da família está aqui nesta manhã. Só quem crê. Só quem crê dá glória, dá glória, dá glória.
Deus visitou Ana, que era estéril, e lhe deu filhos. Deus visitou Ana, que não podia ter filhos, e lhe deu filho por nome de Samuel, a qual ela apresentou a Deus no templo. E ela muito se alegrou. Depois, antes disso, o sacerdote Eli havia dito que ela estava bêbada. Ela disse não. Quando ela trouxe o menino, ela disse: olha, sacerdote, era por esse menino que você me viu aqui tantas vezes chorando. Tantas vezes chorando. Lá no capítulo 1 de 1 Samuel, versículo 7. E assim o fazia de ano em ano. Todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra, ou seja, a sua rival, a irritava pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Meus amados irmãos, a gente entende que Ana orou, Ana chorou lá no templo. Ana foi dada por bêbada. Lá no versículo de número 14, no mesmo capítulo, o sacerdote ele vai dizer: aparta de ti o teu vinho. No versículo 15, Ana vai dizer: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Ou seja, eu estou aqui em lágrimas, chorando, eu estou buscando algo. Este algo me requer lágrimas. Este algo eu não consigo somente falar, eu preciso chorar. E diz a Bíblia, meus amados irmãos, que Deus ouviu o clamor dela, e ela vai trazer o seu menino ao templo para apresentar lá e para deixar no templo. No versículo de número 27, ela vai dizer para Eli: por este menino orava eu, e o Senhor concedeu a petição que eu lhe fizera. Olha, sacerdote, está aqui, esse é o fruto das minhas lágrimas. Esse aqui é o fruto do meu clamor. Daquelas vezes que o Senhor achou que eu estava bêbada, daquelas vezes que o Senhor achou que eu enchia a cara, eu estava chorando. Era para que Deus me desse essa criança. E eu fiz um voto com Ele que se Deus me desse, se Ele me desse, eu entregaria ele para o templo, eu não levaria para casa. E eu estou trazendo ele aqui. Eu vou ficar com ele enquanto ele estiver necessitando de mamar. Eu vou dar de mamar assim que ele desmamar. Eu vou deixar ele aqui definitivo no templo. Ele vai ficar aqui por um bom tempo, por toda a sua vida. Ele vai ser criado no templo. E diz a Bíblia que Ana, ela vai escrever um cântico. Olha que coisa linda. Eu acho essa parte aqui, lá no versículo 6 do capítulo 2. Ela vai dizer: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, o Senhor abaixa e o Senhor também exalta. O Deus que faz qualquer coisa, o Deus que humilha o exaltado, e o Deus que levanta o caído, o abatido, está aqui nesta manhã. Amanhã, Deus ouve o seu clamor, minha amada irmã. Deus ouve o seu clamor, meu amado irmão. Deus vê as suas lágrimas. Jesus está lendo as tuas lágrimas, estas lágrimas teimosas que você não quer, mas elas vêm a si mesmo. Estas mesmas lágrimas, Jesus está lendo uma por uma. Tem resposta de Deus, tem resposta de Deus, tem milagre de Deus aqui nesta manhã. Eu quero perguntar: quem crê nesta palavra, levanta as duas mãos para o céu e diga amém. Xalabassoramai, que manderácia, oricalamaduricanderácia. Deus está fazendo coisa forte aqui nesta manhã, lemarrácia. Pode chorar de alegria, pode chorar. Deus está transformando pessoas aqui nesta manhã. Você está aqui, mas Deus está visitando o teu companheiro lá na empresa, lá no cais. Calabacecamaia. Tem milagre de Deus acontecendo aqui a favor da sua família. Oramaia, laceramaia, secamaia.